Bom dia, meu nome é Maria Ruth, eu vou falar um pouquinho sobre o tecido cartilaginoso, que ele é derivado aí da mesoderme, né, muito importante na formação inicial dos ossos do bebê, sustentando aí algumas partes mole. O tecido cartilaginoso ele vai revestir as cartilagens, né? Nas cartilagens a gente consegue encontrar um líquido que é chamado líquido sinovial. Esse líquido ele vai proteger contra choques mecânicos e ele também vai proteger de atritos, né? Ele vai fazer uma lubrificação, evitando com que ocorra o desgaste dessa cartilagem, né? E com que tenha um atrito constante de osso com osso. Os principais componentes do tecido cartilaginoso são a matriz extracelular, as fibras e as células. As principais células que a gente consegue encontrar nesse tecido são os condroblastos, né, que são células mais ovoides, e essas células ovoides elas são localizadas aí mais à periferia desse tecido e elas são as principais responsáveis por manter a matriz extracelular. E a gente encontra também os condrócitos. Os condrócitos eles têm a morfologia aí mais arredondada e eles são localizados mais à periferia, né, que eles são metabolicamente menos ativos. É importante falar que esse tecido cartilaginoso ele é vascular. E como ele é vascular, ele vai depender do tecido conjuntivo para se nutrir. Na verdade, a gente tem uma membrana que envolve as cartilagens, que é chamada de pericôndrio. Esse pericôndrio, ele é derivado aí desse tecido conjuntivo, então nele a gente encontra vários vasos sanguíneos que vai ser responsável por nutrir esse tecido cartilaginoso, né? É importante falar também que o pericôndrio ele não só serve para nutrição, mas ele também é fonte de novos condroblastos, né, que serão novos condrócitos no futuro. Nem todas as cartilagens elas conseguem se nutrir com esse pericôndrio, né? Algumas, como o caso das cartilagens fibrosas, das cartilaginosas, elas se nutrem através do líquido sinovial. É, esse tecido cartilaginoso ele se classifica conforme a sua, a sua composição. E a gente tem a cartilagem hialina, a gente tem as cartilaginosas, tem as cartilagens fibrosas. Falar um pouquinho agora sobre o nosso tecido ósseo, né, que ele é importante aí por dar suporte, né, e sustentação de órgãos vitais importantes para o nosso corpo, além também de proteger a nossa medula óssea. É na medula óssea onde as nossas células sanguíneas elas são produzidas. Esse tecido ele é caracterizado por ser rígido, né, duro, porque a matriz extracelular dele é mineralizada e ela contém componentes orgânicos e inorgânicos, né. Esse tecido também ele vai funcionar principalmente como depósito de alguns íons, como cálcio, fósforo, principalmente do cálcio, e esses íons eles são liberados à medida com que seu organismo vai necessitando. Nesse tecido a gente tem algumas células como osteócitos, osteoclastos e osteoblastos. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Os osteoblastos, eles são células que eles originam a partir de células osteoprogenitoras, né? E eles são responsáveis por sintetizar parte dessa nossa matriz óssea mineralizada. Já os osteócitos, eles estão metabolicamente mais lentos, né? E eles são responsáveis por manter esses componentes que já foram sintetizados. Os osteoclastos, por sua vez, eles são células maiores, né? E eles vão ter a função de reabsorção dessa matriz óssea, né? Então eles vai ter essa desmineralização. A gente também tem duas membranas que vai revestir o osso, os ossos, né, que são chamadas de endósteo e periósteo. Essas membranas, elas são provindas a partir do nosso tecido conjuntivo ou das células osteogênicas, né? A diferença entre eles é que o endósteo ele vai revestir as cavidades internas desse osso, enquanto o periósteo vai revestir as cavidades externas desse osso. E a função deles é de nutrição e formação de novos osteoclastos. A classificação ela vai se dar por macroscópica ou microscópica, né? Que é quando macroscópica a gente vai ver facilmente, né? Como, por exemplo, ossos esponjosos, né? Compacto, liso. E elas vão se classificar também de acordo com o tamanho, que vai ser curto, longo, ossos chatos. A formação desse tecido também, ele pode ser intramembranosa, que é quando células indiferenciadas do nosso tecido conjuntivo vão formar esse tecido ósseo, ou endocondral, que é quando o nosso tecido cartilaginoso ele vai ser substituído por esse tecido ósseo. Vou falar um pouquinho sobre o nosso tecido nervoso. O nosso tecido nervoso ele vai se diferenciar em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, né? Central, periférico daqui para baixo, onde a gente encontra os neurônios, os gânglios, etc, né? As principais células que vão formar esse tecido de forma geral são os neurônios e as células da glia. Os neurônios eles são responsáveis pela condução dos impulsos elétricos, né? E as células da neuroglia, né? Elas têm a função principal de dar suporte estrutural e nutricional para o nosso tecido de forma geral, né? As nossas principais células, que são os neurônios, uma vez que acontece alguma coisa com elas, né? Elas não conseguem se regenerar. E se caso vierem a se regenerar, não é regeneração total, né? Vai ser uma parcial com a ajuda das nossas células da glia, né? É importante a gente falar também que a principal célula do nosso sistema, que é o neurônio, ele se ramifica em três partes, né, a morfologia dele, que é pericárdio, axônio e dendritos. O pericárdio é a nossa central de comando, onde a gente tem as organelas, né, e o núcleo. Os dendritos é onde que vai receber os nossos estímulos que vão ser transmitidos para o nosso próximo neurônio, né? E vai ser enviado ali para a nossa região de sinapse. A região de sinapse é quando a gente tem ali um neurônio e outro, né? Então tá ocorrendo ali uma transmissão de impulsos elétricos. Quando ocorre essa transmissão é chamado de sinapse. Essas sinapses, elas podem ser elétricas ou elas podem ser químicas, né? Através de neurotransmissores, por exemplo. Os axônios, eles são
prolongamentos, que eles vão partir do nosso pericárdio, né, que é a nossa placa central, e vai conduzir impulsos elétricos. Geralmente, a condução desses impulsos elétricos ela vai ser mais rápida quando tem ali a bainha de melina, que está recobrindo todo esse axônio, né, e vai fazer com que pule de forma saltatória, porque quando tem essa bainha de melina, ela deixa um espaço entre um e outro, e esses espacinhos que ficam aqui no meio são chamados de nódulo de Ranvier. Esses espacinhos vai promover essa forma saltatória e vai economizar muita energia, né? O que vai formar essa bainha de melina são as células da nossa neuróglia, né? Como eu havia falado anteriormente, né? A gente tem as células de Schwann, formando a bainha de melina do nosso sistema nervoso periférico, e a gente tem os oligodendritos, formando a nossa bainha de melina do nosso sistema nervoso central. Oi, eu vou falar um pouquinho sobre o último assunto desse vídeo, né, que é o nosso tecido muscular. Ele é responsável pela nossa movimentação, né, dos órgãos e dos tecidos, né. A principal característica desse tecido é que ele tem uma alta capacidade de contração e relaxamento muscular, né. Os nossos músculos, eles são formados basicamente por células, que elas são chamadas de fibras muscular, e esse tecido ele vai se classificar em tecido muscular liso, tecido muscular estriado. O nosso estriado ele vai ser ou esquelético ou o cardíaco, né? O estriado, de forma geral, ele vai lembrar estrias, né? E o legal é que dentro dessas estrias a gente consegue encontrar unidades, que elas são contratuais, né? Chamadas de sarcômeros. Dentro desses sarcômeros, eles são formados ali por filamentos de miosina e actina, que são os principais responsáveis ali pela nossa contração e nosso relaxamento. Só um parêntese. A contração do nosso músculo, ela vai depender, basicamente, aí, do nosso retículo sarcoplasmático, né, inicialmente. Por que inicialmente? Porque é esse retículo que vai comandar, regular a quantidade de cálcio que a gente vai ter disponível pro organismo ali, pro nosso tecido, realizar essa função de contração, né, até chegar na cabeça da miosina, abrir o sítio, né, ter a despolarização da membrana, né, e vai depender basicamente dessa organela, né, para ter esse controle de cálcio disponível, né. O estriado esquelético, ele não as fibras dele, elas são alongadinhas, e eles têm núcleos mais periféricos, né? A contração desse tipo de tecido, ela é uma contração voluntária, né? Então, se a gente move ali por meio de tendões, né? A gente move o braço, perna. Já o nosso estriado cardíaco, a contração dele é involuntária, porque o coração precisa estar todo o tempo ali bombeando, né? Então, essa movimentação, ela é rítmica e rápida, né? Que é involuntário. O nosso tecido muscular liso, como o próprio nome diz, ele não tem ramificações, ele não tem estriações, né? E mesmo ele não tendo essas estriações, os filamentos de actina e miosina também vão realizar essa contração e esse relaxamento muscular, né? As células, elas são mais fusiformes, né? E elas já têm um núcleo mais central.